Olá a todos, sou Joana Moreira, vou moderar esta conversa com os nomeados ao Prémio de Melhor Ator dos Prémios Sofia. Comigo tenho o Gonçalo Waddington, Grand Tour, Rafael Moraes, Um Café e um Par de Sapatos Novos, João Pedro Vaz, Os Papéis do Inglês e Albano Jerónimo, O Pior Homem de Londres. Começo por uma pergunta simples, que é como é que vos calhou este filme? Albano, se calhar começo por si. Este filme foi um projeto... Bigode é esse, primeiro. Começa lá com o bigode. Isto é um adereço que eu trago sempre, tenho uma entrevista e sabia que era para o Observador, então trouxe um bigode mais clássico. E então, isto para dizer o quê? Que o Rodrigo Areias foi o realizador, desafiou-me para fazer este filme há algum tempo. E ele falou-me da história, contextualizou-me, disse-me que o Paulo Branco ia produzir o filme e basicamente foi assim de uma forma muito simples. Foi o Rodrigo que falou comigo sobre este projeto. E eu obviamente gosto muito do Rodrigo e pronto, e foi basicamente isso. Sim, Os Papéis de Inglês é baseado na obra do Rui Duarte de Carvalho e quando eles estavam a fazer a preparação do filme, eles digo porque é um projeto do Paulo Branco e do Sérgio Graciano. Eu tenho algumas semelhanças físicas há um período do Rui Duarte, quando ele andava a filmar documentários assim, antropológicos em Angola, em que de facto há algumas parecenças. Aliás, tive alguns momentos em Angola que foram muito particulares com amigos dele, muito assim. E eu acho que uma coisa puxou a outra, não é? Então, pronto, eles convidaram-me e eu fui. Rafael. Para mim foi através de casting, pedido de casting, porque o realizador o Gentin Kochi, estava à procura dos protagonistas para esta história e não estava a ser fácil, porque é uma história sobre dois gêmeos e ele sei que teve quase 2 anos à procura de gêmeos e que fossem surdos mesmo, surdos mudos, mas viu-se com muita dificuldade de encontrar atores com acting chops que ele achasse que conseguissem fazer estas personagens. E então pediu casting, acho que ele me viu através do White Lines, deve ter descoberto que eu tinha um irmão gêmeo, pediu o self-tape e foi um processo super longo de self-tapes e depois casting por Zoom, porque era na altura da pandemia e ele estava longe. E pronto, acabámos por ser selecionados. Eu conheci o projeto há algum tempo, do Miguel, e fomos falando durante algum tempo e há uma dada altura em que ele repensou o projeto e convidou-me para fazer. Portanto, nós somos vizinhos, moramos na mesma zona e então encontrávamos e há uma dada altura que ele deve ter pensado, bem, é melhor convidá-lo, senão ele não me vai largar aqui a porta de Para casa. manter a boa vizinhança. Exato. O Rafael falava aqui do caso das self-tapes, que foi algo que explodiu, sobretudo no pós-pandemia. Para um ator, gostam de fazer self-tapes? Não gostam? Não necessariamente, na minha opinião, não. Eu acho que se fazer self-tapes é muito diferente de ser ator. Primeiro que tudo, acho que se fazer uma boa self-tape é um talento específico, mas diferente. Porque é uma coisa muito individualista e sozinha e solitária, de certa forma. Posto isto, estou extremamente grato por existirem, porque permite-me fazer castings para os Estados Unidos, para a Inglaterra, nos países que tenho agência, e estar em Portugal. Portanto, mas sou muito picuinhas e tendo a passar muitas horas a refazer. E os meus amigos odeiam-me quando me ajudam. Mas tenho amigos que me ajudam e estou eternamente grato por isso. Eu detesto fazer castings e fazer self-tapes, confesso. E nas coisas que eu faço como realizador, tendo a não pedir nenhuma das coisas, só se eu não conhecia mesmo os atores, se não conhecia de todo, é que peço. Normalmente convido pessoas que já, mesmo que não tenham muita experiência, que eu já tenho ouvido falar alguma coisa, porque parte do princípio, quando chegam ali àquele momento em que estão prestes a ser convidados ou não para um projeto, já se ouviu falar alguma coisa deles. O mais importante para mim é falar com as pessoas e perceber como é que as pessoas estão e como é que as pessoas funcionam. E não tanto se são capazes ou não, ou seja, se têm o que é preciso para ser ator ou não, e acho que a maior parte das coisas mais importantes para mim é mesmo como é que as pessoas funcionam.
Posto isto, também estou muito agradecido que haja self-tapes que eu posso fazer para o mundo inteiro, embora nunca me tenha calhado nada, portanto eu devo ser péssimo a fazer self-tape, mas acho que é, na mesma, acho que é a primeira vez que eu ouvi falar de self-tapes, ou que li sobre self-tapes, curiosamente os meus filhos estavam a ver a série da Netflix, o Stranger Things, e foi a minha filha que disse, estes miúdos foram todos escolhidos, isso foi muito antes da pandemia, curiosamente, mas foram a primeira, não sei se foram escolhidos logo, mas a primeira leva e que os levou tipo a uma final só com, sei lá, 4 atores para cada papel, que já é uma final assim, estou a dizer naquela escala, não é naquela escala, deve ser uma final, foi self-tapes, de cada um miúdo em casa, e eu até percebo os miúdos em casa fazerem uma brincadeira para não levarem logo com um primeiro casting e têm que entrar aqui para uma sala em montes... E quando sei, montes montes de... atores, não é? Imagino. Tipo, Sim, claro, Euphoria, claro. esse tipo de produções que querem até não atores. Pois, claro, Conseguirem claro. fazer claro, uma cena, um casting claro, aberto claro. e descobrir assim joias. Acho que pronto, É isso, é fixe. maravilhas da globalização. Eu acho que nesse contexto mais remoto, acho que pode fazer sentido. No contexto português, acho que às vezes, não sei, pessoas que estão a trabalhar, e até noutros meios, sei lá, no teatro, há acesso ao trabalho das pessoas. E, nesse caso, pedir uma self-tape pode ser um processo, para quem está a fazer castings ou a montar um projeto, um processo um bocadinho preguiçoso do lado de lá, em que se exige aos atores, por exemplo, eu já recebi instruções para self-tapes, em que tinha vários planos. Sim. Ou seja, Sério? Não, isso... um plano médio, um plano... E eu até na altura tinha uma agência e até brinquei com a gente e disse, bom, estou a receber mais indicações do que aquelas que eu vou receber para o papel, para fazer o papel. Não, e pedem e dão indicações de realização, que é uma coisa... Isso Eu acho não sou que realizador. Há alguns diretores de casting, mesmo portugueses, que pedem não sei quantos planos. Curiosamente, em Portugal, pede-se coisas mais absurdas Sem sombra de dúvida. do que as coisas... E é um apelo que eu faço aos diretores de casting que estão aqui. Pronto, que eu percebo que queiram mostrar muito trabalho, mas é curioso que os diretores de casting internacionais às vezes pedem 2 planos diferentes para uma cena, só 2. Eu já recebi coisas aqui, em Portugal, com um plano daqui, 3, não sei o quê. Não tenho tempo, não quero, apesar de eu até perceber minimamente de realização, como qualquer um destes meus colegas, porque já tiveram em milhares de platôs, pronto, e sabem, não é o nosso trabalho. E a outra coisa que me chateia profundamente, e espero que me estejam todos a ouvir, diretores de casting, realizadores e tudo, e falo por mim e pela quantidade de atores que eu conheço, mesmo até os mais novos, que é, nunca me viram. Era o que faltava, que é de uma preguiça. Eu percebo que inclusive queiram alguma distância para poderem decidir sem estarem muito influenciados. Eu percebo isso tudo, mas há uma coisa que é, já trabalho há algum tempo, nunca me viste? Sim, já me aconteceu também no contexto audiovisual falar de nomes de colegas meus que para mim era assumido que... Exatamente. E as pessoas não saberem quem são. Não saberem quem são. Portanto, aí shame on you, vão ao teatro, vão ver as outras coisas, vejam as séries todas que a RTP está a fazer, gostem menos ou gostem mais. Estão lá uma data de atores que fazem teatro e cinema e televisão noutros canais. Shame on you. É tipo, não conhecem e estão-nos a pôr numa posição e estão a fazer outra coisa que é, mas senta-te com eles a beber um café. Vão conversar. Porque parte do princípio que se eu falar de um nome qualquer, dos nomeados ou das nomeadas, ou o que for, que essas pessoas trabalham há algum tempo. Quer dizer, estou-me a lembrar, nas nomeadas é a Sandra Faleiro, a Margarida, a Anabela Moreira, não sei, a Crista a Rita Cabral. E a Rita Cabral. precisam do quê? São atrizes, ponto final. Já trabalham há bastante tempo, já fizeram... Quer dizer, basta ver o currículo e garanto que aquilo não é currículo aldrabão, é um currículo verdadeiro. O que é que precisam mais? Vão se sentar com as pessoas e perceberem quem são as pessoas. Só para acabar esta parte... Não, esta parte Já que estamos a falar disso, é, por importantíssima. exemplo, castings em que é pedido aos atores uma enormidade de texto para decorar para um casting, ou seja, folhas e cenas e... Em 24 ou 48 horas, deadline. Às vezes, ou uma semana, quer dizer, não sei, é tomar, acho que quando se pede um casting ou uma coisa, é perceber que se está a tomar um tempo de uma pessoa numa posição também de alguma fragilidade. Não é? E é curioso que sobretudo pessoas que, por exemplo, se calhar, trabalham menos e tudo, e portanto, estão a ser colocadas perante uma posição em que precisam do trabalho
E quem está do outro lado tem que pensar nisso, não é? E ter Sim, porque no fundo é sempre um tempo de trabalho que não é recuperado. Não é? Mas acho que é, do nosso ponto de vista, que é um bocado de privilégio, eu acho, no sentido em que temos trabalho para mostrar. Acho que as self-tapes podem ser muito importantes, isto agora falando do panorama nacional, obviamente, para descobrir novo talento e conseguir ver o maior número possível de atores desconhecidos ou que estejam a começar a carreira. Nisso, acho que fiz. Sim, Mas agora, neste contexto, concordo plenamente. porque uma das o Gonçalo críticas disse. que era feita tinha a ver com o facto de muitas vezes os castings não ser uma coisa absolutamente divulgada e ser muito à base de convite, Certo. porque já trabalho com esta pessoa e, portanto, há esse ponto de vista também de enquanto porta de E podes entrada ver de mais novos pessoas, talentos. enquanto casting director, realizador, até porque é vídeo, percebes, digo eu, nos primeiros 30 segundos se dá, se não dá, e podes pedir 100 self-tapes, enquanto que se for em pessoa logo, imediatamente, estás limitado por tempo. E não é O número por de pessoas nada podes que ver. quando se chega aos papéis, atores, seja cá ou fora, há certos atores que quando chegam à discussão daqueles papéis, em que a pessoa está indecisa entre um e outro ator, já houve 100 pessoas que fizeram. Porque eles, à partida, vão lá ver uma data de atores, os menos conhecidos, os menos conhecidos, porque estão à espera que o fulano tal e a fulana tal decidam se podem ou não fazer. E nós esquecendo que em projetos internacionais a decisão cabe de escolher os atores, cabe muita gente. Portanto, Exato, é claro, muitos claro. produtores por trás que têm de Sim. ver as tapes, têm de aprovar, e a self-tape é... Mas é curioso, fácil de- mesmo assunto, mas pronto, temos muito tempo, não é? Mas também é uma coisa interessante de perceber. Há uma data de diretores de casting que dizem que é importante os atores fazerem o seu próprio trabalho, não estarem à espera que as coisas aconteçam. E é precisamente nesse contexto que muitas vezes há self-tapes que eu não faço, porque eu não tenho tempo físico para fazer aquilo. Eu recebo, gostaria muito, e às vezes nem eu não saber se tenho datas para o projeto ou não, porque às vezes eles pedem uma self-tape para uma coisa que vai acontecer daqui a 6 ou 7 meses, eu não sei bem o que eu vou fazer, vamos tentar. Mas quando vejo o self-tape o que pedem, e já me aconteceu com projetos daqui, eu não tenho tempo para isso. Estão-me a pedir 3 cenas de 3 páginas cada, com planos daqui, planos daqui, planos dali, e são todos atores aqui, e muitos dos atores mais novos que têm companhias de teatro que eles próprios criaram, têm projetos deles, onde é que têm tempo para fazer isso tudo? Portanto, as self-tapes, e o Ravel diz uma coisa e com razão, que não é preciso muito tempo para nós percebermos. Há coisas específicas, sim, nós temos que saber se aquela pessoa aguenta dizer 3 páginas de texto, mas há maneiras de se ver, ou de se falar, ou de se chegar a esse ponto. Há pouco o João Pedro Vaz e o Rafael falavam da quantidade de texto que muitas vezes era necessária para um casting. No caso, quando já tem o papel garantido, e falando destes filmes que estão nomeados, por exemplo, no caso tanto do Albano como do João, são personagens reais que existem. Mas eu sei que, por exemplo, no caso da personagem do Albano, que protagoniza um luso-britânico que viveu no século XIX e que era negociador de arte, a quem o autor de Sherlock Holmes chamou o pior homem de Londres, segundo percebi, não havia muita informação sobre esta personagem. É bom ou mau não haver muita informação? Ou seja, havendo mais informação, é possível, há mais matéria para se trabalhar, ou é melhor ter uma página quase em branco para construir uma personagem? Depende. Eu acho que é sempre interessante haver material, porque um objeto é sempre um objeto, é sempre uma leitura própria. Não é? Não estamos a fazer quando o propósito é um biopic é outra conversa, mas neste caso não era. No caso do Charles Augustus Howell havia uma troca de cartas, que isso foi muito interessante. Haviam ainda referências, mas depois o que é que havia de facto? Havia o eco do trabalho dessa pessoa em várias frentes. Neste caso, o Charles Augustus foi responsável pelo movimento dos pré-rafaelitas. Portanto, tudo isso... Ou seja, para mim o interessante neste trabalho foi perceber o eco que esta pessoa potenciou, estes reflexos. E então fomos buscar um bocadinho essa lógica dentro desta ideia de ser... Foi o primeiro dealer, o art dealer, de facto, que nós tivemos, com esta coisa de ser português, com algumas, digamos, falcatruas, não sei se é a palavra mais interessante, mas com um jogo de cintura muito oleado, à lá português, do Porto também, que é importante, porque tem esta perspectiva também do Porto, mexer com vinho do Porto e tudo isso. Bom, no fundo, aquilo que eu quero dizer é que depende dos projetos, essa informação, mas pessoalmente gosto quando há muita informação.
porque posso optar depois e gosto muito de me educar e é sempre uma forma de ver várias coisas. João Pedro, uma vez que fazes um filme que também é baseado numa personagem que existe, uma pessoa real, Sim, mas neste caso mais ambíguo, porque na verdade é o próprio Rui Duarte, ou seja, não é um filme sobre a vida dele, não é mas é o próprio Rui Duarte que se colocava a si próprio como personagem dentro dos livros. Às vezes é uma coisa muito interessante, às vezes, como eu não sou ficcionista, preciso de entrar no livro para perceber o que é que se passa. Então, e ele próprio disse uma vez, numa entrevista, que aquele personagem é sempre você, este antropólogo, que aparece assim, mais ou menos, sim, vai mudando também de acordo com os livros e com os objetos. Portanto, há uma ambiguidade nisso. Ali no meu caso foi o contrário, porque há muita informação, portanto permitiu-me fazer uma coisa que eu depois inventei assim como processo, que era todos os dias, tinha muita coisa para ler dele, não é? Algumas das quais faziam parte do guião, outras não. Portanto, todos os dias lia, há coisas na net dele, portanto eu todos os dias o ouvia e via, e como ele tem um registro muito epistolar nos livros, comecei a escrever-lhe cartas durante o processo sobre a aproximação à obra dele e, no fundo, tentar criar um registro que fosse meu, semelhante ao registro que ele tinha nos livros. E depois acreditar que depois, chegando lá, aquilo aconteceria de alguma maneira. Fui começando a conhecer depois também pessoas que eu conhecia. Eu tive com os filhos e depois estive com amigos dele lá, no Namibe, quando estivemos a filmar, e isso foi super impactante. Só para dar um exemplo, o David Gregório, que nos esteve a ajudar na filmagem, é uma personagem que aparece no livro, no filme depois não aparece, porque o filme é uma mistura de 3 livros dele, mas que acabou por era sobrinho do ajudante de campo, na altura mesmo, o real do Rui Duarte. Então ele conheceu o Rui Duarte. E no primeiro dia em que eu saí vestido, e havia algumas citações da roupa que ele usava no deserto, em que eu saí vestido, eu estava na equipa, e ele ficou a olhar para mim e abraçou-me, e pronto, ficou comovido, não é? E então eu nesse dia percebi, e depois ia-lhe perguntando coisas, David, como é que é? E ele ajudava lá na produção, e ele dizia-me assim sempre, estamos juntos. Então foi assim uma coisa meio, isto às vezes pode parecer um bocado, não queria que parecesse místico, nesse sentido, mas a verdade é que o filme, o livro, a obra e a vida toda dele é muito sobre a ligação àquele deserto. Portanto, há qualquer coisa que não é da natureza racional. E eu, depois comecei este processo, né, ensaios cá, ler e tal, chegar lá. E só percebi mesmo do que é que estávamos a falar quando cheguei ao deserto. Né? E o deserto, ele diz uma coisa muito bonita, que diz que o deserto, atenção, que não é quando tu estás a ver o deserto, não, é quando o deserto te vê a ti. E eu isso achei que era logo a epígrafe para o trabalho todo, que é, deixa estar, tenho tudo o que me colocaram, né? Porque os atores, nós falamos muito dos atores porque eles aparecem, mas na verdade nós trazemos uma série de partes do trabalho das outras pessoas e a nossa função é entregar, né? Guarda-roupa, maquilhagem, luz, a realização, tudo isso é um puzzle que depois que fica em nós e nós temos que... E aí percebi que feito isso, e esse trabalho era bom, porque a equipa era boa, não é? Eu tinha que estar lá e tinha que acontecer, havia de acontecer. um ator defende sempre as suas personagens, gostam sempre da personagem que interpretam. Eu pergunto isto porque, por exemplo, no caso do Pior Homem de Londres, é uma espécie de vilão, mas, por exemplo, o Albano agora passava aqui o pano sobre as suas falcatruas, e o próprio Rodrigo Areias, o realizador, diz que esperava que as pessoas chegassem ao fim e não o vissem como um vilão. E depois faria ponto também porque o Gonçalo, também no caso do Grand Tour, que também pode ser considerado um fugitivo e um cobarde, nas palavras do Miguel Gomes, mas o Gonçalo também defende a personagem. Por isso, gostava de saber se para um ator há sempre essa defesa. Claro que sim, eu sou o melhor advogado daquilo que eu faço, sem dúvida nenhuma, e acho que não há outra forma, ou seja, eu estou por dentro, não é? E a partir daí eu sei porque é que faço determinadas coisas naquele trabalho, e sim, claro, sou o meu melhor advogado, sem dúvida. O Gonçalo, acho que sabe o que é que eu me refiro. O Edward, explicando, é o protagonista do Grand Tour e que foge da noiva. Aliás, o filme acompanha o périplo nesta fuga do Edward, e que o próprio Miguel Gomes, até em entrevista ao Observador, falou do Edward, referindo-se a ele como um cobarde,
Mas depois, quando o filme ganhou o prémio de realização em Cannes, o Gonçalo recusou completamente qualquer não cobardia da recusei. personagem. Então a pergunta que se impõe é porque é que ele foge... É a minha leitura da... E que, curiosamente, o Miguel e o Comitê Central, que ele chama o Comitê Central, com quem ele escreve, a Tamorrine, a Mariana, o Telmo e ele, a uma dada altura, isso também está certo, a leitura. Agora, a leitura que eu fiz daquilo não é necessariamente que eu estou a defender... Qualquer que seja a personagem, eu gosto de a fazer, porque estamos a falar de ficção. Okay? Portanto, quando somos miúdos e queremos... Os índios e os cowboys, a maior parte dos miúdos quer ser cowboy porque acham que os cowboys são os bons, mas na verdade é porque querem dar tiros e matar. Mas pronto. Sim, lembro-me uma vez de uma discussão sobre um filme do Ryan Gosling, que era o Driver, ou Drive, não sei como é que se chamava o filme. Toda a gente achava, que o anti-herói, que lindo, não sei o quê. Não, que aquela pessoa, se existir, aquela pessoa é horrível. Eu teria medo de coabitar ou de estar no mesmo espaço com aquela. Uma pessoa que entrasse com um casaco daqueles, com uma cobra atrás, e que eu soubesse que ele é piloto de duplos e acidentes, aquela pessoa mete medo. Agora, isso é a nossa, o que nós projetamos, ou o que for. Agora, na ficção, eu defendo. Se fizer um violador, o que fiz? Estou a fazer um violador. Quer dizer, não tem nada a ver... vou defender. Agora, analisando, se as pessoas não tiverem a capacidade, mesmo quando estou a fazer o texto, de analisar e dizer esta pessoa é horrível, então tem que mudar de profissão. Acho eu, não é? Também aqui é um lado que, a certa altura, sobre esta questão do bom e do mau, até parece que nós somos pessoas perfeitas. Como se eu estivesse num sítio, eu sou uma pessoa muito boa e agora vou interpretar uma pessoa muito... que não tem nada, como se eu não tivesse as minhas próprias imperfeições, não é? E que a personagem, eu acho que é uma extrapolação de coisas que estão tuas em impotência. Obviamente eu não sou nenhum assassino, não sou nenhum violador, isso faz parte né, do senso comum. E a nossa leitura de fora para dentro, porque o violador, o nazi, o serial killer acredita que está a fazer a coisa certa. Não é? Apesar de não ser a coisa certa... Ou não. Por isso é que eu gostei muito do ano passado do Zona de Interesse, não é? Jonathan Glazer. Adoraria ter feito esse filme. É bem incrível. Porque tem esse lado que eu acho que é... Não sei, eu acho que também... No outro dia, nunca me tinha acontecido isto num processo em que se estava a escrever ainda, perguntaram-me, tu importas que a tua personagem tenha isto? E eu, não estou a perceber. Tens algum problema que a tua personagem... Mas como? Na estrutura? Eu estava a falar sempre da estrutura da ficção. Não, tu próprio, como ator, importas-te representar isso. Mas é uma personagem, não é? Exato. Eu não estava a conseguir perceber a pergunta porque estava focado sobre o interesse que aquilo teria para a estrutura. E eu acho que, não sei se isso é uma coisa recente, essa questão, que tem aparecido muitas vezes. Né? Importa-se representar alguém que tenha princípios muito contrários aos seus... Não sei se a questão das redes sociais não tem tido alguma influência nisso, porque há uma espécie de necessidade que as pessoas têm de se mostrar como tendo valores sempre certos e do lado certo, e portanto há um medo qualquer de introduzir ambiguidade no processo, não é? E eu acho que obviamente a violência exercida sobre quem quer que seja não faz parte do nosso quadro mental ou físico, claro que sim, mas também não temos de estar sempre a repetir isso, porque o nosso trabalho também é feito à volta da ambiguidade emotiva. Sim, não há julgamento moral, são zonas livres de criação, onde tu és livre, podes existir na tua imperfeição. Claro. Eu não posso estar a fazer um personagem com um fundo e estar lá assim, atenção, que o ator que está por trás é muito boa pessoa, não confundir, e como que a representação tivesse ali a dar uma nota de, sei lá, teres pena ou pena de ti próprio, ou ou qualquer coisa que impede a ambiguidade daquela cena e a ambiguidade daquela relação. Sim, mas é engraçado que também é muito por fases, não é? No cinema americano eu lembro-me, quando era miúdo, que os meus pais viam os filmes dos anos 70, 80, não é? Tipo, os Brian De Palma, os Scorsese, Coppolas, aquelas coisas todas. E havia, por exemplo, um dos filmes da minha vida, porque eu vi aquilo que era muito novo, não tinha percebido muito bem, voltei a ver, era Uma Vez na América. Era Uma Vez na América é um filme em que nós chegamos ao fim do filme, ou chega-se ao fim do filme,
e estamos do lado da personagem do Robert De Niro, porque o Robert De Niro, com as saudades, com a nostalgia daqueles tempos, com o que ele sofreu, com o que ele passou, mas ele era uma pessoa horrível. Ele era um criminoso, um violador. E esse género de cinema depois foi completamente obliterado e depois nos anos 80 seguintes e anos 90 os filmes eram inenarráveis porque era tudo pessoas boas a fazerem coisas boas e não havia redenção, não havia nada. E não é por nada. Em 90 e qualquer coisa apareceu uma coisa em Cannes chamada Pulp Fiction, que era ele em reação total àquilo que só se vê coisinhas boas e já não há anti-heróis, já não há pessoas horríveis a fazerem coisas horríveis e que eventualmente até podem pensar no que estão a fazer. Um bocadinho como o Michaud dizia, a poesia faz-se contra a poesia. E é um bocado, não é? A gente faz em reação a uma coisa, mas de facto o Jonathan Glazer no filme, o que é interessante é precisamente perceber os limites, não é? Onde é que está aquele muro, porque eles aliás viviam colados ao muro, que eles percebem ou não percebem, eles sentem ou não sentem. Porque a quantidade e nós vemos a quantidade ainda hoje, aparecem estudos, filmes sobre pessoas que em pleno nazismo fizeram coisas horríveis ou abriram a porta ou porque ligaram um botão. Isso eu não sabia, não tinha noção. A mim mandaram-me fazer. E o que é interessante é que a maior parte das pessoas, especialmente as pessoas que põem no Instagram e eu defendo estes valores, eu sou assim, porque é tudo projeção, projeção, projeção. Quantas dessas pessoas poderão estar, ou poderiam ter estado, ou poderão vir a estar numa situação em que és o tal cúmplice sem... Eu falo por mim, eu não sei. Eu não sei se eu vivesse num estado totalitário em que se carregava num botão basicamente para decidir se este autocarro vai com pessoas para ali ou vai com pessoas para a esquerda ou para a direita, sabendo que eventualmente as pessoas que vão para a direita são expulsas do país, quantas pessoas neste momento não estão a decidir que se expulsa isto, daquilo, e só vamos saber isso daqui a 30 anos. Se calhar daqui a 30 anos eu vou saber, pois, realmente eu votei naquela pessoa e eu fiz isto naquele trabalho, ou eu era responsável por isto. Portanto, esta mania de projetar coisas sem estarmos dentro das coisas e perceber. Social media, eu acho que é também um reflexo da realidade política mundial. Nos Estados Unidos, especialmente, eu acho que já há filmes, estavas a falar dos anos 70 e 80, eu acho que estamos muito pior agora do que estávamos anos 70, 80, 90. Eu acho que há filmes, tirando o cinema independente, raro, e agora o One Hour é um bom exemplo, ainda bem que ganhou o Oscar, porque acho que vai haver assim um shift no mercado americano, mas já não há filmes sequer de comédia para adultos, que havia há 10 anos atrás. Sérios. Já não há. De estúdio, já não há. É tudo para teenagers. Os filmes todos americanos de estúdio é tudo feito para teenagers. É super-heróis, mesmo sem ser de super-heróis, parece feito tudo para crianças. Já não há filmes para adultos. Tal falta de nuance. Mercado americano, claro, porque obviamente Jonathan, mas há filmes que seriam impensáveis de serem feitos hoje em dia, que foram feitos há 15, 20 anos atrás, que hoje em dia não acredito que arranjassem financiamento para serem feitos. Têm medo da temática, têm medo de serem cancelados, do woke culture. Da realizadora alemã com a mesma atriz, realizadora alemã que tem o filme Mara Nadna, o filme do homem que põe a dentadura, não me lembro do nome. Esse filme, Tony Erdmann. Pronto, é uma comédia de adultas, não é? Feita de... Mas europeu. Europeu. É muito diferente. Graças a Deus, por enquanto. Eu acho também que há aqui... estamos numa fase de transição, não é? Porque há também uma abordagem que a nossa geração, adoro dizer esta coisa da geração, não sei bem o que é que significa, mas que ainda apanhou com um legado mais, diria, não queria dizer este termo, não queria dizer tradicional, mas da abordagem à personagem, da ideia. Ao fundo, nós ainda fomos muito alunos, muito discípulos daquela ideia da suspensão da descrença, não é? Ou seja, eu não sou esta pessoa, mas durante este tempo vamos criar aqui um acordo, vocês vão suspender que não acreditam e vão acreditar se eu tiver habilidade para isso e meios no sentido narrativo, não é? Meios com os outros, se a coisa estiver bem montada. Mas depois agora as coisas foram evoluindo, não é? Ou seja, há gerações que têm uma abordagem à ideia da representação diferente.
muito diferente, não é? E que já não... E acho que isso tem muito a ver também com as condições de trabalho. Ou seja, vou explicar porquê. Nós trabalhámos muito com as gerações anteriores e não conseguimos abrir espaço para que as gerações seguintes entrassem com a força com que nós entramos na nossa altura. Ou seja, quando eu tinha 22 anos havia muito mais oportunidades de trabalho para um ator que tinha 22 anos do que hoje. E, portanto, as pessoas mais jovens são obrigadas a trabalhar umas com as outras, a tentar romper. Especialmente E, portanto, no teatro, não é? há uma continuidade da aprendizagem, porque nós aprendemos muito a fazer uns com os outros, não é? E essa continuidade da aprendizagem interrompeu-se. E, portanto, as abordagens agora são muito diferentes. Portanto, e acho que ainda estamos aqui numa fase de curto-circuito entre isso tudo. Mais identitárias, porventura? Sim, porventura mais identitários. Por exemplo, também encontro muitas pessoas que têm muita opinião sobre o assunto, até mais do que se calhar nós. Estou muito habituado a trabalhar com o Albano, com o Gonçalo também, infelizmente menos contigo, mas há de acontecer. Muito mais do que eu, ou seja, não tenho assim uma opinião tão formada que quero fazer para perceber o que aquilo é, ainda nem percebo. E há já uma abordagem, e isso é bom, num sentido, porque acho que são pessoas, do ponto de vista intelectual, musculadas e tudo, mas também pode introduzir uma série de já pré-conceitos, neste caso, que depois ainda não fizemos, né? Ainda não, e fechar as vias, porque eu, como ator, tenho uma opinião muito vincada sobre isto, e, portanto, não vou permitir que a cena tenha esta zona de interesse, citando agora, esta zona de ambiguidade, portanto, de interesse. O João Pedro falava de não ter trabalhado com o Rafael. O meio português é bastante pequeno. Com quem é que ainda não trabalharam, mas gostavam muito de trabalhar? Pode ser ator, pode ser realizador, pode ser Portugal, atriz. não tenho um nome assim rápido. Sim, em Portugal ou Já nunca fora? contracenei, por exemplo, com a Sandra Faleiro, por exemplo. É uma Está nomeada agora com Estamos no Ar. Sim. E já, Não perdes nada. Desculpa, Sandra. por exemplo, dispensava ter contracenado tanto com o Gonçalo e trocava. Sei lá, por exemplo, foi um nome que me lembrei. Olha com o João Pedro Vaz, quem era? Pois, Aqui fica... nós só fica a dizer. estivemos na mesma sala, mas não podíamos falar. Mas temos a E mesma tu- cena, mas não... Não, coisa. Não. Não. Mesma cena? Na mesma cena, ele não falava. Sim. Estava só- Mas já tivemos vários... Não, e o Círculo Perfeito, pois mas foi. Círculo Perfeito. E já tivemos algumas oportunidades que acabaram por não acontecer. Nós contracenamos no catering. Infelizmente. No catering Catering já contracenamos. contracenamos. Sim, várias Não, vezes. eu gosto Eu, mais de internacional, tenho uma lista que infindável, não vou agora estar aqui a mencionar. Naturalmente, não é? Em Portugal. É Uma. Mas João Pedro Vaz. Vou pensar um bocadinho. Gonçalo. É ingrato nomear um porque há muita gente, mas se calhar sigam vocês e eu já penso. Eu por acaso tenho um outro. Mas um ator, sonho assim um ou bocado- atriz, realizador... O que quiserem. Ok. Eu tenho um outro assim um bocado mais espiroso. Pedro Costa, que não trabalha com atores. Exato. Olha, fica aqui o desejo, se quiser um dia voltar a trabalhar. Ou então que, pá, eu disfarço-me, eu pretendo, finjo que não sou ator e vou assim no café contra ele, Pões um tropeço, põe assim uma bengala, um bigode. E adorava trabalhar com o Pedro Costa, porque eu gosto muito do cinema dele, apesar de não trabalhar muito com atores agora, já trabalhou, mas gostava imenso, porque acho o trabalho dele incrível. Miguel Gomes, também gostaria muito de trabalhar com Miguel Gomes. Sei lá, eu tenho muita gente que gostaria de trabalhar, sem sombra de dúvida. Temos pessoal muito Gostaria talentoso, de uma nova trabalhar. geração toda de pessoal que Sim. eu O tenho. João Nicolau. Gostaria de trabalhar com o Diogo Costa Amarante. O filme de Eu também. gostaria de... Agora estou... Há muita gente. Em teatro, por exemplo, aí não é bem uma pessoa só, mas há a malta nova do Teatro do Inverno, os Processos, os Aueus, essa malta toda, porque acho que João, tu estás a trabalhar agora com uma malta assim, dessa idade, e isso é... sinto uma certa lacuna neste momento, precisamente porque me falta ali... já trabalhei com eles como atores, muitos deles, não é, noutros trabalhos, mas que é interessante estares num ambiente de trabalho em que eles já têm uns códigos que são deles, naturalmente, que não sei se os criaram assim como manifesto, mas acho que deve ter sido criado espontaneamente, porque conhecem-se e tudo, e isso é super interessante. O Gonçalo foi o único dos que estão aqui presentes, se não estou em erro, que já realizou.
tem uma longa-metragem, o Patrick. Tu não. Eu já realizei uma curta Uma curta há muito tempo, self-financed, e ia ganhar agora o apoio para realizar uma curta que vou filmar no final do ano. Mas agora com dinheiro à séria. Mas tenho interesse, sim. Nós tínhamos já uma self-tape. Mas a minha pergunta era o que é que tinha aprendido enquanto ator com essa experiência de realização, se lhe deixou vontade de fazer mais e estender a pergunta aos restantes se realizar é uma intenção ou se estão bem no papel de ator. É curioso. Pronto, tem a ver com relatividade, a meu ver. Tem mesmo a ver com relatividade. Quando encenei a primeira vez uma peça, o trabalho seguinte como ator, eu estava muito mais calmo. Porque o trabalho como ator, óbvio, e eu sempre vivi aquilo com muita intensidade, ainda hoje acho que vivo com intensidade relativa, de acordo com cada projeto. Mas quando temos um outro trabalho, especialmente se acumularmos as duas coisas, em que realmente temos que estar preocupados com tudo e mais alguma coisa, não é que eu no teatro, numa peça de teatro ou num filme, é das coisas que eu mais gosto de fazer, é estar no meio do platô e a ver outra cena a fazer, porque estou a ver como é que a equipa funciona, é giro, não é? Hoje em dia acho que quem está num platô, mal entra num platô, e mesmo que não conheças muitas pessoas, que já é difícil hoje em dia, cada platô que tu vais conheces mais pessoas, mas é giro, aquela pessoa, pela maneira como está sentada, não sei o quê, aquela é assistente de produção, aquela maneira como está ali a falar com aquelas luvinhas, aquela é chefe eletricista, o que for. Isto para dizer que quando temos que estar responsáveis de tanta coisa, quando a seguir vamos para pelo menos isso acontece, vou para um platô de cinema só como ator, vou muito mais calmo. E então, o que eu descobri também cedo ao acumular as duas coisas é que eu como ator, apesar de eu ter as minhas opiniões, digo eu, isto sou eu a falar de mim, pronto, posso estar a fazer uma projeção instagramica da minha pessoa e as pessoas acharem uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que eu não me importo de ser marionete, não é no sentido... Eu gosto de trabalhar com pessoas e é pelas pessoas em si e, obviamente, também pelo projeto. Mas é muito diferente fazer o Hamlet com alguém que eu não gosto ou fazer uma personagem que não seja do Hamlet, mas da peça, que seja do Hamlet, mas não seja o próprio Hamlet, com uma pessoa super interessante, que o projeto é mais interessante. E eu cedo descobri que gosto de ser as duas coisas, marioneta e marionetista, e gosto de ser marioneta de mim próprio e marionetista de mim próprio e estar com as outras pessoas. E, curiosamente, quando eu enceno e se eu estiver dentro, há um jogo dentro que eu sinto-me conectado e que eu não sei porquê, estou muito mais calmo, porque eu estou dentro da cena e eu sei... É curioso, se eu estiver fora a encenar... E às vezes vejo, este ensaio está mole, eles estão um bocado distraídos, eles não sei o quê. E eu já estive no meio desses ensaios em que já estamos mais moles, um bocado distraídos. Eu sei exatamente o que se está a passar. Está a coisa, mas ele já percebeu isto tudo. Está tudo certo, o tom está... E eu gosto de estar dentro e fora e é das coisas que... Porque é como ter... Chegar a casa, as pessoas vêm e eu ponho o tabuleiro em cima da mesa, embora jogar este jogo que eu inventei e as regras são estas, mas não é a bola é minha, não é? Não é a bola é minha. Não é nesse sentido. É escolher o jogo. Um ponto interessante que o Gonçalo tocou, que eu acho que, obviamente, não generalizando, não se aplica a toda a gente, e eu tenho muito pouca experiência em realizar, tenho a vontade, que vem maioritariamente de querer fazer coisas em que eu acredite e queira dar tudo. Tenho tido muita sorte com quem trabalho, sem sombra de dúvida, e sou minimamente seletivo com o trabalho que faço. E eu acho que a vontade de realizar vem muito de querer trabalhar em coisas em que eu acredito artisticamente que me preencham. E tocando o que o Gonçalo falou, eu acho que há... vamos ver, ou não, mas eu acredito que nós como atores, e o Albano em cena também, e etc., temos uma sensibilidade que, na verdade, acho que falta a muitos realizadores, honestamente, de saber falar com atores, saber dirigir atores, e acho que na maior parte dos casos acho que temos uma vantagem que poucos realizadores têm, honestamente. Por acaso estavas a falar disso, porque eu não tinha tido vontade nunca de realizar.
até ter estado em 2 filmes a ajudar na direção de atores. Quais foram? Foi estes os papéis de inglês, porque eu também estive nos outros núcleos do filme, e foi o Diálogos Depois do fim. depois do fim do Tiago Guedes, no qual também estive a ajudá-lo a adaptar, portanto estive num argumento. E ter estado lá o tempo todo deu-me vontade de fazer alguma coisa, mas tinha a ver com isto que eu estava a dizer, que foi, por exemplo, eu nunca tinha feito ajudar na direção de atores, nunca tinha feito até ao filme do Tiago. E então, quando nós começámos a preparar, eu começava a preparar o plano e via de fora. Mas depois havia ali questões e eu percebi que tinha que ir lá perceber qual era o eixo onde o ator... Porque, sei lá, o ator estava como... Sei lá, virava de uma maneira que aquilo... Então, em vez de estar a ver no plano como é que ficava, não, tinha que ir lá dentro para perceber, peraí, mas ele está... Pois, o problema é que está virado sobre a direita e se calhar se ficar assim, já dá. Então percebi que, tendo um bom diretor de fotografia, o cinema pode não ser só imagem. E não é só imagem, de certeza. E então, até no outro dia estava a comentar com o Gonçalo isso, a ver, por exemplo, este cinema argentino, que agora aparece muitas vezes, em que há muitos filmes em que tu vês... São filmes quase de argumentista, entre aspas, em que são tão engenhosos na sua construção, e depois vais ver a filmagem é simples, com tudo o que tem de complicado, né? E aí percebes, ok, esta questão, este vício, esta prisão da imagem pela imagem, não, o cinema não é só isso. Portanto, alguém que não perceba como enquadrar, provavelmente até pode fazer um bom filme rodeado das pessoas que saibam dessas disciplinas técnicas, não é? Um trabalho verdadeiramente colaborativo. Exatamente. Exatamente. Albano, vontade de realizar. Acho que foi um bocado como a encenação, ou seja, eu acredito verdadeiramente, eu para falar de pessoas tenho que conhecer pessoas, então a encenação foi um bocadinho a extensão desta vontade ou desta paixão, se quiseres, e isto vai aumentando e acho que é uma consequência natural. E eu estou a escrever um argumento já quase há quase 2 anos, que espero, sim, materializá-lo numa longa-metragem. Sobre o que é? Não te posso dizer. Mas tem que ver com uma zona onde tu te pões naquilo que fazes de alguma forma e usas a tua educação, a tua cultura, a tua história para te pôres naquilo que fazes. Tenho feito algumas experiências, fiz um documentário sobre a minha mãe que ainda não montei. Tenho isso tudo feito, mas ainda não o montei. Fiz recentemente, dirigi um espetáculo sobre o imaginário do Bergman, onde realizei, a par com outro realizador, o Henrique Pina. Estive com ele muito próximo na realização, portanto, são tudo coisas que são passos para alguma coisa. Outra que eu acho que se vai materializar é estar por trás de uma câmara e também, sobretudo, porque gosto muito de pessoas e de atores. E estar nesta zona com atores é extremamente estimulante para mim. Estamos mesmo a chegar ao fim. Pergunta muito rápida. Qual foi o melhor conselho que já receberam de um ator? De um ator. De um ator? Pode não ser de um ator? Pode não ser de um ator. Eu recebi uma vez um conselho do Vasco Pimentel, que é uma pessoa que fez muitos filmes, e que me disse assim, disse uma coisa muito simples que eu nunca mais me esqueci, disse assim, ok, então tens que perceber a cada momento o que é que tu podes fazer pelo filme e o que é que o filme faz por ti. Então eu digo um exemplo, agora por exemplo vamos fazer filmar um plano, em que o plano é muito aberto, está um prédio com uma escala gigantesca e tu vais a andar. Portanto, aí o filme vai estar a fazer qualquer coisa pela tua personagem. Portanto, o que tens de te preocupar é só andar no tempo certo e chegar e fazer o percurso que é preciso. A seguir, quando virarmos para ti e estiveres mais próximo, tu aí vais fazer qualquer coisa pelo filme. E, portanto, ser ator num filme também pode ser isso. Esta dualidade. Mais alguém? Sim. Não me lembro, confesso, não me lembro de nada, mas lembrei-me imediatamente de uma coisa, de um conselho recente que eu ouvi, que foi na rodagem do Grand Tour, que o Miguel veio ter comigo e disse-me: comédia boa é para baixo, comédia má é para cima. Eu não respondi há pouco o que era que eu gostaria, mas olha, o Miguel Gomes, sem dúvida, gostaria muito de trabalhar com ele. E há uma pessoa que, acho que muito vocês já trabalharam, que é o Luís Miguel Sintra. Adoraria cruzar-me com ele, ora num teatro, ora num platô, o que seja, adoraria. Sim, o Raul Ruiz, acho que também disse isto a outra atriz, agora não sei quem. Mas era numa cena exterior, vento e não sei o quê, o senhor já estava com alguma idade e veio delicadamente, que ele era super delicado, e disse-me ao ouvido, era o vento, tinha uma peruca na altura, estava sempre a fazer isto, e ele disse: Albano, confia nos elementos. Isto foi uma das coisas que me ficou ainda hoje. E outra coisa, é muito básico, ouvi há pouco tempo, o ator é um ser que respira, ponto final, parágrafo. É isso.
Para mim, não sei, eu já ouvi várias, mas assim, o que me vem à cabeça foi a Juliette Binoche no festival que me disse... Tu conheces a Juliette Binoche? Conheci no festival. Não, já estou com ela ontem à net. Não, estou brincando. E ela disse falou na intuição, que é uma coisa que para mim é cada vez mais minha bússola. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu leio um argumento, a primeira vez eu gosto de ler o argumento sabendo que não vou ser interrompido, porque a primeira reação orgânica que eu tenho à história, para mim, acaba sempre de uma forma ou de outra de estar uma grande porcentagem certa, é uma coisa física e pronto, e a intuição. Seguir a intuição, para mim é um grande. Intuição, eu tenho o rabo todo molhado porque eu pus aqui a garrafa d'água e ela abriu-se e verteu até aqui. Então eu tenho o rabo todo molhado assim. Eu acho que não temos melhor forma de acabar do que com o Juliette Binoche no carro molhado. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Parabéns.